noite a todos. Apesar da chuva, do dia meio complicado, estamos aqui para aprender um pouco mais do Evangelho, né? Aprendermos um pouquinho mais para nós fazermos a nossa vida produtiva, né? Material e espiritualmente também. Primeiro eu gostaria de fazer, eu sempre faço questionamentos, não tem jeito, sou uma questionadora, mas eu gostaria que a gente pensasse um pouco, né? Todos nós passamos por crises, por momentos difíceis, ou perda de um ente querido, ou então uma doença, ou a perda de um emprego, ou mesmo sentindo uma solidão, né? Nesses momentos difíceis, onde a gente busca o consolo? Pensar onde cada um agora, né? Se eu estou passando por alguma questão, alguma crise difícil na vida, onde que eu me apoio? Quais são meus pilares de apoio? Onde eu vou em busca de consolo? Pensar? Bom, muitas vezes, se é uma questão física, a gente vai procurar um médico, né? Se é uma questão emocional, a gente vai procurar uma terapia, um psicólogo. Muitas vezes a gente vai em busca de um amigo, né? Pra gente desabafar. Então, essas formas são algumas formas de a gente ter um consolo externo, né? Que vem do mundo externo. Mas e nós interiormente? Onde nós colocamos os nossos pilares de fortalecimento? Onde que a gente põe a nossa espiritualidade? A noite de hoje nós vamos estudar um pouquinho o capítulo 6 do Evangelho, que é Cristo Consolador. Então a gente vai ver a visão de Cristo dentro do consolo espiritual. E eu vou ler, o capítulo é pequeno, né, mas ele é muito, eu acho que ele é muito didático até, vale até a pena a gente, porque a gente tem pouco tempo, né, a gente procurar ali em casa. Mas eu vou ler aqui, o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprenderei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. São Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Então, quando Jesus falou que o jugo dele era suave e leve, porque a base dos ensinamentos de Jesus estava nas leis de Deus, né? Ama-te a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Então, Jesus se baseou a vida toda dele dentro dos ensinamentos do amor ao próximo, amor a Deus, amor ao próximo, trabalhando na caridade. Então, Jesus foi aquela pessoa, assim, que era amor profundo. Ele não julgava ninguém, ele não atirou pedra em ninguém, ele só fez o bem. Ele curou cegos, leprosos, ele sempre tinha uma palavra amiga. Ele ensinava por parábolas, porque naquele tempo as pessoas ainda não tinham muito conhecimento, né? Eles ainda tinham uma concepção muito materialista, então eles não conseguiam perceber algumas coisas um pouco fora, quando se falava de espírito, espiritualidade, era tudo muito voltado para a matéria. Então Jesus tinha que ter a forma de comunicação através de parábola, para que eles entendessem um pouco sobre os seus ensinamentos. Então Jesus foi a própria encarnação do bem e do amor. Então foi isso, por isso que o jugo dele era suave e leve. Porque ele não tinha ostentação, né? Ele não queria ser, ele sabia que ele era o Messias, mas ele não veio com aquele poder político, né? Não era essa a missão dele.
A missão dele era outra, era a missão de amor, ensinar a gente a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele faz duas promessas, na realidade, quando esteve aqui na Terra. A primeira promessa era essa: se vocês seguirem aquilo que eu estou ensinando, o seu sofrimento vai ser mais leve, porque você vai estar apoiado dentro das leis divinas, dentro da justiça de Deus. E aí você vai se sentir mais, não tão pesado, não tão sem entender o motivo do seu sofrimento. Então esse foi uma promessa de Jesus mesmo, né? Por isso que ele falou aqui, ó: vinde a mim todos vós que estáis aflitos, porque eu vos aliviarei. Então, quando a gente está vivendo num momento de crise, de penúria, de tristeza, de algum acontecimento onde que a gente foi muitas vezes maltratado, então, enfim, qualquer sentimento que a gente tenha que leve a gente a ter crises, a ter sofrimento, a gente tem que pensar, se apoiar também nas palavras de Jesus, no Evangelho de Jesus, né? Bom, aí também Jesus faz uma outra promessa, lá atrás, que eu vou colocar aqui. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê absolutamente e o não o conhece. Mas, quanto a vós, ele estava falando para os discípulos, né? Quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que vos tenho dito. São João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26. E aí, então, Jesus fez uma outra promessa para a gente. Olha só a humildade de Jesus. Ele falou: eu vou pedir ao meu Pai, né? É uma coisa impressionante, assim, quando a gente vê a humildade de Jesus, aquele espírito iluminado já, que rogava, orava para Deus todos os dias, pedindo força, pedindo coragem, enfim, ele se ligava a Deus, né? Se apoiando no Ser Supremo. Então ele falou: olha, eu vou rogar, se vocês pegarem, eu vou rogar, pedir para Deus enviar um outro Consolador para vocês, porque agora vocês ainda não têm muito conhecimento, ainda falta um pouquinho mais de maturidade intelectual, um pouquinho mais de maturidade espiritual, para vocês compreenderem o que esse Consolador, que vai ser o Espírito da Verdade, mostrará. Bom, qual é então porque esse Consolador que Jesus estava colocando daria uma base do motivo do sofrimento. Por exemplo, o Consolador prometido é o Espiritismo, né? Que foi trazido pelo Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade não era um espírito só, era uma falange de espíritos, né? Quer dizer, saiu de um ser representante humano para ser um espírito, né? Um grupo de espírito de luz que veio ensinar muitas coisas, dizendo que, olha, todos nós somos espíritos. O que nós estamos vivendo aqui, a gente está ligado na matéria através de uma encarnação. Mas o que é importante é nós trabalharmos o nosso espírito. Com base em quê? Nas leis de Deus. E o Espiritismo amplia mais as leis de Deus, onde que ele traz o livre-arbítrio, né? Que é uma lei divina. Como? Você é responsável por aquilo, você tem toda a liberdade de fazer o que você quiser da sua vida, só que você vai responder por isso.
Deus dá essa liberdade de escolha para a gente e a gente tem que se responsabilizar pelas nossas escolhas. Outro ensinamento é sobre reencarnação. Naquele tempo, quando Jesus esteve, ninguém teria condições de entender que o que reencarnava não era o corpo físico, mas era o espírito reencarnando num outro corpo material. Agora a gente já tem um conhecimento para a gente abstrair e entender melhor o significado. E o Espiritismo, dentro aqui a instrução dos Espíritos, o Espírito da Verdade, ele fala que a base do Espiritismo é o amor, amai-vos e instruí-vos. Gente, a gente precisa estudar, sabe? Para a gente saber exatamente o significado do nosso sofrimento. Entender que se não está aqui na matéria, né? Se não ocorre nada aqui, é porque vem para nos ajudar do passado. Teve alguma coisa, não importa o que foi que aconteceu, mas nós carregamos do passado coisas que a gente tem que aprender e aprimorar. Então, cada crise, cada sofrimento, cada momento difícil, a gente tem que procurar uma autoanálise, né? Se vem uma doença, o que essa doença está querendo me ensinar? Por que será, né? O que será que eu tenho que aprender nesse momento? Me cuidar mais, ser obediente, ser mais solícito, ser mais compreensivo, ser um paciente ou ser aquele impaciente, porque tem muitos que são impacientes, mesmo ser paciente, né? Então, aceitar, por exemplo, uma doença. Se tem uma perda de um ente querido, é entender que o que morreu foi o corpo físico, mas o espírito continua. De alguma forma, em algum momento, a gente vai poder ter a possibilidade de reencontrar os nossos entes queridos que já partiram. Então, o Espiritismo vem nos dar esse consolo mesmo da vida futura. É o consolo de que tudo tem uma razão de ser, tudo tem um momento de ser, e a gente tem que ouvir os sinais e perceber os sinais que a vida está nos dando. Tanto nos momentos difíceis como nos momentos de alegria também. A gente tem que aproveitar os momentos de alegria para renovar nossas energias, agradecer, né? Agradecer pela casa que nos acolhe, pela comida no prato, agradecer pelos amigos, pela família, por todos aqueles que nos cercam, pelos nossos mestres. Então, a gente tem que colocar também o nosso pilastro, a nossa fortaleza em nós mesmos. Através do quê? De estudo. Através do quê? De pedir, de rezar, pedir a Deus mesmo. Aos amigos espirituais. Quantas vezes os amigos espirituais estão aqui, a gente reza, né? Está passando por uma aflição, mas a gente fica tão aflito, que a gente nem ouve o que os espíritos, não consegue entender aquilo que os espíritos de luz estão nos orientando. Então, se a gente acalmar o nosso coração, talvez a gente deixe a nossa intuição fluir para que a gente possa captar os ensinamentos, o motivo do sofrimento, para a gente compreender melhor. Porque tudo está no momento, nós estamos... Né? Tem aquele ditado que diz, não tem uma folha que caia sem que Deus saiba. Se a gente está passando aqui e passa por essas dificuldades, alguma razão tem. E qual é o motivo? É o nosso aperfeiçoamento espiritual. Então, quanto mais a gente aproveitar a nossa encarnação, né, nos burilando, mais ainda a gente vai galgar a nossa espiritualidade de uma forma forte, potente, segura. E eu gostaria de fazer um preâmbulo, né? Trazendo uma história que hoje eu ouvi. Hoje, né, dentro do catolicismo, é o dia de São José. E São José foi o pai de Jesus.
Até na Espanha é considerado o Dia dos Pais em homenagem a hoje, né? Eles comemoram o Dia dos Pais, relembrando também o dia de São José. Então, eu ouvi hoje um padre dizendo uma coisa que eu achei interessante. Diz que eu vou compartilhar e depois colocar uma visão nossa, né? Uma visão também espírita sobre isso. Então, ele contou que José, Maria estava destinada a José, né? Estava prometida a José. E ele ficou muito feliz quando ele conheceu Maria. E ele ficou tão apaixonado que ele criou muitas fantasias, ilusões sobre aquele casamento que ele ia fazer, daquela família. E ele se envolveu muito ele criou muita expectativa, muitas ilusões, muitas fantasias, né? Criando mesmo uma alegria interior. Aí, quando ele soube que Maria estava grávida, ele ficou muito desolado e ele se retirou. E nessa noite ficou triste porque ele entrou numa crise ele ficou profundamente sofrendo com aquela situação. E naquela noite veio um anjo, estou colocando a história pelo lado católico, né? Aí veio um anjo que falou para ele: José, Maria, esse filho, ele é o Messias, ele é o seu filho em espírito, né? Ele é o seu filho e você vai dar o nome a ele de Jesus. Quando ele acordou, né, ele sentiu um profundo conforto dentro da crise que ele estava sentindo. E ele resolveu realmente assumir a paternidade, então ele protegeu muito Jesus, ele protegeu muito Maria, enfim, né? Ele se dedicou muito com amor a Jesus, a Maria e a toda aquela situação. Quando eu ouvi esse relato, eu pensei também, a gente colocando uma luz dentro do Espiritismo, né? Quantas crises que nós temos, que muitas vezes os espíritos vêm, ou em sonho, ou em mensagens, nos orientar, e a gente não ouve. Parece que a gente fica tão envolto dentro do nosso sofrimento que a gente tapa os nossos ouvidos. José não, ele se abriu, né? Ele entendeu, é claro que foi um espírito de luz que veio dar a mensagem para ele. Então também a gente pode pegar essa mensagem, essa vivência, né? Esse exemplo de José, que a gente tem que se abrir para ouvir os nossos mentores, ouvir o Evangelho, qual a mensagem que estão passando para a gente se renovar, para a gente superar a nossa crise, para a gente tirar proveito espiritual dos momentos difíceis que a gente esteja passando. E uma das formas, isso é a gente também ler o Evangelho, fazer prece, né? Fazer muita prece, pedir a Deus. Olha, se Jesus orava a Deus, eu fiquei pensando também, José, né? Que era um espírito que veio missionário, né? Que foi missionário, que veio como pai de Jesus. Até ele chegou, quando esteve aqui na Terra, titubeou dentro da missão que ele tinha abraçado, né? Que ele tinha se colocado lá, se colocado no plano espiritual. Mas ele não, ele superou através da crise, né? Ele superou a crise através do reconhecimento, né? Da espiritualidade, ele percebeu isso. Então, acho que a mensagem da noite, eu acho que é isso, para a gente procurar o nosso consolo, não só na parte material, mas também na nossa parte espiritual. Procurando estudar mais, estudando o Evangelho, nos abrindo, orando e tendo ouvidos também para ouvir as mensagens das intuições que os amigos espirituais estão nos dando. Porque eles também nos amam e também querem muito nos ajudar. Então eu acho que é isso que eu gostaria de estar passando
a mensagem dessa noite. Se for possível, vocês lerem esse capítulo. Tem uma instrução dos espíritos, do Espírito de Verdade, que é muito interessante e que eu acho que vai ajudar também a gente superar os nossos momentos difíceis. Boa noite, obrigada. Boa noite, caros irmãos. Um dos evangelhos mais belos. Este capítulo traz Jesus, o Cristo Consolador, o Consolador prometido. Ele está conosco e não se esqueceu de nós. Com humildade, o Mestre diz: vinde a mim, os que estão aflitos, desesperados, aqui estou. Vinde até mim. Como foi dito por nossa irmã, Jesus, o Espírito de luz das altas esferas, veio ao planeta Terra a pedido de nosso Senhor trazer a paz a todos. Sendo um Espírito de luz, ele sempre orava, rogava ao Pai que lhe instruísse, pedia a Deus forças para as dificuldades que enfrentava. Um espírito que nasceu na pobreza, em uma manjedoura, e morreu na cruz, com zombarias e desrespeito. Vejam, meus irmãos, que o Cristo Consolador e a doutrina também consola, ampara. No entanto, é trabalho de cada um esforçar-se para que a situação, para que o fardo fique mais leve. É importante que cada um tenha a presença do Mestre em suas vidas diariamente. É importante que não esqueçam jamais a figura de nosso Divino Mestre. Através das preces, porque os irmãos sabem, como sempre é dito, que não estão sozinhos. Aqui estamos, benfeitores, para auxiliar no progresso da humanidade e no progresso de cada um, com amor, com paciência, acreditando que cada um verdadeiramente deseja ir até o Cristo com o coração puro, como filhos de Deus. O Evangelho traz também a promessa que ele fez aos espíritos espíritas. O Consolador prometido, a doutrina dos espíritos, esta doutrina maravilhosa em que converteu muitos homens ao longo de todo o período
de todos os livros expostos e publicados, que converteu muitas mentes para a verdade, que conheceram a verdade através da doutrina espírita. Então, caros irmãos, é importante que cada um conheça a doutrina dos espíritos em espírito e verdade. É importante que cada um vá até Jesus, nas suas dificuldades, nas suas alegrias também, com agradecimento. Jesus, Divino Mestre, preocupa-se com este planeta, assim como outros, e sua amorosidade por todos é infinita. Aqui, quando chegamos, sempre pensamos que não fizemos o bastante para merecer a sua confiança. Então, irmãos, o Evangelho da noite é um convite para que cada um leia, reflita e pense neste Consolador, no Cristo que renova e renova a cada um. Ele é a boa nova. E quantos estiveram ao lado do Mestre? Que o Evangelho da noite possa trazer muitas reflexões e interesses em aprender, em conhecimento e em verdade a todos os irmãos. Rogando ao Mestre que abençoe a todos com a sua verdade, com a sua luz e com a sua paz. Gostaríamos de agradecer profundamente as palavras amorosas do nosso companheiro de luz espiritual, que até aqui veio, ampliando ainda mais o conhecimento, ampliando ainda mais a percepção e a reflexão do Evangelho da noite. E vamos assim, queridos amigos, doarmos um pouquinho de nós, através de uma vibração amorosa, para o nosso planeta, que se encontra em tantos conflitos, em tantas guerras, com tanto sofrimento. Vamos pedir à espiritualidade superior que leve as nossas vibrações amorosas para esses lugares de conflitos, de guerras, de desarmonia, de desavença, de brigas, de sofrimento. Vamos vibrar com muito carinho pela nossa pátria Brasil, para que ela seja também abençoada, assim como todos os brasileiros e também os seus dirigentes. Vamos vibrar com muito carinho pelo nosso lar, pelos nossos familiares, para que haja sempre harmonia, compreensão e caridade entre todos. Vamos vibrar com muito carinho aos doentes, aqueles que nesse momento pedem por oração, porque se encontram em leito de dor. Vamos vibrar carinhosamente por todas as crianças, as abandonadas, as missionárias,
a todas aquelas que têm uma missão para o futuro, de progresso. Vamos vibrar pela natureza, para que ela se reorganize. Vamos vibrar por nós mesmos, para que tenhamos força, coragem, discernimento e muita vontade de seguirmos em frente nessa jornada que foi nos dada por Deus para o nosso aprimoramento espiritual. E assim, agradecidos por essa oportunidade, vamos pedir ainda aos amigos espirituais de luz que derramem sobre nós as bênçãos do reconforto, dos fluidos energéticos, para refazimento do nosso corpo físico, para o corpo emocional, para o nosso corpo fluídico, para que haja paz no nosso coração e muita alegria para vivermos o nosso dia a dia de forma amorosa. E assim, gostaríamos de dar por encerrado o Evangelho da noite, rogando mais uma vez a Jesus as suas bênçãos através da prece que Ele nos ensinou com tanto carinho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentações. Livrai-nos do mal. Que assim seja.